A parábola do filho pródigo é uma parábola bem extensa, e eu confesso para vocês que cada vez que eu estudava essa parábola, eu me identificava com um assunto novo e que levaria a grandes debates. Então, até sugiro aí para o grupo Jesus de Nazaré, a gente vai fazer um congresso sobre parábolas do filho pródigo. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui, de forma bem sintetizada, o que vem trazer, quais os ensinamentos que vem trazer a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, ela está lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, né? No qual Jesus trata especificamente de 3 parábolas naquela oportunidade. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, que é também conhecida como a dracma perdida, e a parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, né? O ponto principal dessa parábola é a misericórdia de Deus, né? Então, quando nós vamos ler essa parábola, o que a gente se depara? Especificamente com a misericórdia de Deus. Mas essa parábola tem muito mais ensinamento. Não só dentro da simbologia material, mas também símbolos espirituais, que é o que nos interessa, que é o que nos vai interessar hoje, né? Mas para que nós possamos entender essa parábola, nós precisamos entender em que circunstância Jesus se encontrava naquele momento, né? Com quem que ele se encontrava, para que ele tenha contado essas parábolas. Então, se a gente considerar as 3 parábolas do capítulo 15, Jesus trata da misericórdia, mas cada uma tem o seu caso específico. E nesse caso aqui, o que aconteceu? Jesus, imagine hoje, assim, se a gente vai na casa de alguém, a gente vê que a pessoa senta, vamos tomar um café e tal, e mesma coisa, Jesus passava e as pessoas iam chamando, ele ia sentando, e alguém oferecia alguma coisa, e muitas pessoas se aproximavam dele para ouvi-lo, né? E aí, muitas pessoas de má vida, como eram conhecidas, que eram pecadores, que eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Quem eram os pecadores, normalmente lá? Eram as prostitutas. Mas os fariseus e os escribas, aqueles que eram responsáveis por divulgar a lei de Deus, eles achavam estranho aquele comportamento. E ele falou assim, eles, né, os fariseus, este homem recebe e come com pessoas de má vida? Então, diante daquele comentário dos fariseus, Jesus resolveu fazer essa parábola do filho pródigo, né? E aí eu lanço uma pergunta aqui para vocês, né? E não para responder, mas para que vocês pensem entre vocês aí, depois no final a gente chegue numa conclusão. Vamos dizer que se Jesus chegasse hoje aqui, descesse hoje aqui na Terra, tá? Em vez dele ir para os centros espíritas, para os templos religiosos, para as igrejas, ele fosse nos prostíbulos, em lugares onde estivesse pecadores, vamos colocar em boates. Como seria a nossa visão? Como eu veria Jesus aí? Eu ia condená-lo, não ia? Será que eu ia achar meio estranho, né? Imagine há quase 2000 anos atrás, como que essas pessoas viram esse comportamento de Jesus, né? Que se dizia, né, perante todos, que era representante de Deus aqui na Terra. E aí a gente não pode se esquecer dos ensinamentos de Jesus, nesse capítulo 15, que ele diz assim, nenhuma ovelha do Pai, que o Pai me confiou, ficará perdida. E ainda no Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus, ele tenta explicar para aquelas pessoas que estavam ali próximo dele, que Deus veio para resgatá-los,
e que não era um Deus severo, rígido, como lá é descrito lá na época das leis mosaicas, que Deus era um Deus de amor. E por isso, ele conta essas parábolas e cada parábola para aquele grupo de pessoas que estavam lá. Então, ele conta da ovelha perdida para os agricultores, ele conta da moeda perdida para a mulher, e ele conta para os lavradores, para os agricultores, para as pessoas que o rodeavam ali, a parábola do filho perdido. E aí nós vamos se atentar aos detalhes dessa parábola, e para um fim mais didático aqui, eu separei os personagens da parábola, tá? E a gente vai ver aqui que, muito embora a parábola diz a parábola do filho pródigo, nós temos aí o filho pródigo, nós temos o filho mais velho e nós temos o pai. E quem são essas pessoas aí? O filho pródigo, naquela época, eram os cobradores de impostos, os pecadores eram as prostitutas, né? Os fariseus, né, que representa aí os filhos mais velhos, eles tinham obrigação pela divulgação da lei, eles vieram responsáveis por divulgar a lei de Deus. E nós temos aí o pai que é Deus. E para que todos lembrem, eu vou ler essa a parábola, que é mais interessante, que ela é muito rica em detalhes, e, e daí a gente vai comentando por etapas de acordo com cada um dos personagens, certo? Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui, a morrer de fome? Levantar-me-ei, e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor, primeira veste, e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, trazei também o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e festejemos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-lhe perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo,
porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora, que voltou este teu filho, que gastou teus bens com as meretrizes, logo lhes mandas-te matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazer festa, pois teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Isso está lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Vocês podem perceber que é uma parábola muito extensa e cheia de ensinamentos e cheia de detalhes. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, do filho pródigo, que é o principal aqui, entre aspas, né? O principal, que pelo menos deu o nome à parábola. Imaginemos, o trecho fala, o filho mais moço disse ao pai para dar minha parte do patrimônio que me toca. Imaginemos há quase 2000 anos atrás, e a gente vai ter que pensar aqui a simbologia material, um filho chegar lá e falar assim, pai, dá parte que me toca, dá parte que me toca, que eu vou simplesmente sair pelo mundo. Vamos pensar lá atrás. Chega um filho, pede todo o patrimônio que ele tem. Numa família, uma estrutura familiar patriarcal. Imagine assim, o pai rigoroso. O pai poderia virar para aquele filho e deserdá-lo imediatamente. Porque pedir herança naquele momento é quase que desejar a morte do pai. Ele está desejando a morte do pai. Então, o que nós podemos ver aí? Esse filho, ele simbologia, esse filho mais moço, a pessoa inexperiente. Ele é inexperiente e ele, ao mesmo tempo, ele é egoísta, corajoso. Ele prefere pegar as coisas dele, desfrutar das coisas mundanas, ao invés de cumprir as suas obrigações de filho perante o pai. Lá naquela época, como que funcionava? O pai, ele vivia num sítio, né? Vamos dizer numa sítio, que eles estavam lá dentro de uma colônia lá, né? Fala-se que onde é Carnafão tinha mais ou menos umas 100 casas. Então todo mundo se conhecia, né? Então vamos pensar hoje aqui que eu faço direito previdenciário, então eu visualizo muito bem isso. O pai que tem um sítio, o que acontece? Ele tem seus filhos ficam lá trabalhando com ele. E todo mundo, quando produz, vende aquela produção e divide entre os filhos, e os filhos casam e eles vão ficando ali. E a mesma coisa acontecia naquela época. Então, ali na estrutura familiar daquele pai, os filhos iam casando, ia ficando ali, e todo mundo vivia juntos. Mas esse filho, ele não quer ficar naquela estrutura ali com o pai. Então, a gente pensa naquele filho daquela época lá, imagina só ele chegar naquela situação onde os pais viviam aqui, tudo em volta do pai, só que ele não quer aquela estrutura. Ele quer sair, quer conhecer novos horizontes, ele simplesmente dá aqui o que me pertence e eu vou sair para o mundo. Isso daí a gente pensando na parte material, né? Na simbologia material da parábola. Mas nós temos que pensar também na simbologia espiritual dessa parábola.
E os bens aqui que o filho pede são todas aquelas oportunidades que nos são dadas quando nós reencarnamos. Quando nós reencarnamos, nós vivemos aqui para a Terra com uma inteligência, com raciocínio, às vezes com uma condição financeira melhor para estimular nossos estudos, tudo aquilo que é necessário para a nossa estrutura aqui, para a nossa existência aqui na Terra, né? Só que esse filho, ele simplesmente pede esses bens todos, né? E sai pelo mundo, né? Ele prefere aí dar mais importância para as coisas mundanas, né? Para as suas necessidades materiais, né? Do que a viver com as obrigações ali do pai. Olha, vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos obrigação aqui, esse grupo que a gente vem no domingo, e nós, pais aqui no centro, a gente sai do centro, vai todo domingo ao centro, nós estamos com essa obrigação de sentar aqui, conversar sobre as leis de Deus, principalmente por conta dos nossos filhos, não é? Porque nós temos outros dias que nós conseguimos ir ao centro. Mas domingo, para muitas pessoas, é dia de se reunir, é dia de fazer um churrasco, é dia de fazer uma festa, né? Então, às vezes, os atrativos lá fora, às vezes, são muito mais interessantes. Então, algumas pessoas preferem não trazer o seu filho para o centro, para os ensinamentos aqui do centro, né? Para viver aquelas estruturas que tem no final de semana. E aí a gente não pode criticar, porque o que é importante, isso é uma escolha de cada um. E a escolha do filho pródigo foi essa. Ele desviou das obrigações do pai. E a gente sabe que todas as escolhas geram uma consequência positiva ou negativa, né? Que é o que nós estudamos sobre a lei de causa e efeito. E seguindo a parábola, ainda diz que o filho pródigo, poucos dias depois, ele junta tudo aquilo que lhe pertencia, né, e parte para um país distante. E lá ele dissipou toda a herança dele. Mas aqui na parábola não fala como que ele perdeu essa herança. Mas o que é importante aqui, ele juntou tudo aquilo que lhe pertencia, né? E aí é importante nós lembrarmos o tempo que foi dito aquilo, porque que ele junta rapidinho tudo que ele faz e vai para um país distante. Gente, se aquele filho que desrespeitou o pai, desejou a morte daquele pai pedindo a herança, se ele ficasse naquele ambiente, ele poderia ser apedrejado pelas pessoas que estavam lá, devido ao desrespeito. E aí, essa parte aí na simbologia espiritual, quando ele pega todos esses bens dele e vai para longe, isso representa o distanciamento desse filho perante Deus. Quando ele vai para um país distante, ele distancia totalmente das coisas de Deus. E seguindo a parábola, diz que depois dele ter esbanjado tudo que sobreveio, tudo aquilo que ele conseguiu, sobreveio ainda naquela região onde ele estava grande fome, muita fome. E ele passou por tamanha penúria diante dessa situação. E ele teve que pedir serviços, foi trabalhar com os senhores daquela região que ele estava, né? E eles dão, o trabalho para ele era de cuidar de porcos. E porcos, e ele queria comer a comida dos porcos, porque ele tinha muita fome, mas ninguém dava a comida para ele. Então, a gente pode perceber aí que o filho pródigo chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço. Ele esbanjou tudo que ele tinha.
Você imagina o tamanho de expiação que esse homem chega, né? Porque ele sai, ele fica sem nada, ele não tem nem o que comer, ele vai trabalhar com porcos, que para aquelas pessoas daquela região era o animal mais impuro, tão impuro, e mesmo assim ele tem vontade de se alimentar da comida dos porcos. Então você fica imaginando uma situação material aí, né? Material da pessoa chegar no fundo do poço, de chegar a querer comer comida dos animais, dos porcos, que são aqueles bichos que a gente fala, os muçulmanos ainda, os judeus ainda falam, eles não comem porque eles ficam se rolando na lama, né? Nas fezes deles, por isso. Então, ele tenta se alimentar daqueles alimentos ali dos porcos que davam as vagens, né? E ela sequer tinha um valor nutricional suficiente para alimentá-lo. Mesmo que se ele comesse daquilo, não ia nutri-lo efetivamente. Então, e aí a gente pensando na simbologia espiritual da parábola, o que significa que o filho pródigo gastou? Ele desperdiçou a inteligência que ele tinha, o poder de raciocínio que ele tinha, até mesmo o dinheiro que eventualmente ele tenha conseguido, né? Como também ele deixou de adquirir alguma coisa que ele poderia ter adquirido se ele tivesse progredido. E aí a gente pensa também nesse detalhe, né? O que ele deixou de progredir nas parábolas do talento. Não sei se vocês lembram dos talentos, né? Que cada um ganha moedas, um enterra. Isso daí é uma outra parábola e a gente já comentou aí no centro. Mas aí isso também. Então ele não só desperdiçou toda a capacidade dele de inteligência, de raciocínio, de dinheiro, com luxúrias, com festas, com desejos desajustados, e não adquiriu nenhum outro conhecimento construtivo para a vida dele. Então, sim, na simbologia espiritual, né, muita gente tem essa capacidade de fazer obras com o próximo, né? Mas eles preferem gastar os dons dele, a inteligência dele, não ajudando o próximo, utilizando com luxúrias. Ou, às vezes, mesmo até prejudicando o próximo, né? E aí essa parábola também fala da grande fome que se abateu aquela terra, né? Por que abateu aquela fome? Abateu naquela terra o cansaço, a insatisfação que os prazeres materiais cedo ou tarde nos atingem. Então chega um momento da sua vida e a gente percebe que muitas vezes muitas pessoas têm tantas posses, né? A gente vê, olha para aquela pessoa, ela tem bens, ela tem um trabalho, ela tem uma família linda, mas há um vazio na alma grande. Então, essa insatisfação que teve o filho pródigo, havia dentro dele um vazio espiritual enorme, enorme. E nesse momento, ele se demonstra faminto por esses bens materiais. O coração dele, o peito dele, arde no desejo de ser bom e se melhorar. Ele precisa chegar nesse estado doloroso de carência espiritual para que ele possa lembrar do Pai, lembrar da vida abençoada que ele teve, para ele sentir o desejo de voltar para a casa do Pai. E aí que está a brecha espiritual, porque Deus, a espiritualidade amiga, nos faz reconhecer nesse momento os erros cometidos, a necessidade que nós temos
de auxílio espiritual e a gente se arrepende. Só que não basta nesse momento nós arrependermos. Nós temos que tomar uma nova direção de existência. E aí foi a iniciativa que teve esse filho pródigo. Ele simplesmente, e aí a gente vai entrar em outra parte da parábola que ele vem, fala assim, então ele cai em si. O filho pródigo cai em si e fala assim, meu Deus, quantos empregados na casa do meu pai tem pão em abundância e eu aqui morrendo de fome. Aí ele toma a iniciativa, levantou-se, pois, e foi ter com teu pai. Então ele percebe que os prazeres mundanos não o satisfazem mais e decide voltar para a casa do pai, né? Ele decide ir lá, porque lá os servos são mais bem tratados, né? Do que aquelas pessoas que estavam tratando ele lá. Só que, olha o verbo usado aí, ele levantou-se. O filho pródigo, ele deliberou voltar para os braços do pai. Ele resolveu intimamente, ele resolveu levantar-se. O verbo de ação. O que adianta? O que significa? Então, não adianta a gente conscientizar que nós erramos. Não adianta apenas nós arrependermos daquilo que nós fazemos. Mas nós temos que levantar. Nós temos que mudar a situação. E isso não é fácil. Nós temos que sair da ociosidade e ir para uma ação regeneradora. Vamos nos transformar uma nova vida. E o filho pródigo, ele vai até ensaiando o que ele vai falar para o pai. Porque imagina só, ele pediu toda aquela herança para o pai. Ofendeu o pai, quase que desejando a morte dele, né? Abandonou tudo aquilo, gastou tudo que ele ganhou. Então ele teria que voltar, enfrentar esse pai, enfrentar o irmão, que o irmão mais velho era aquele que representava o pai na ausência do pai, e toda aquela comunidade. Lembra que ele poderia ser apedrejado se ele voltasse? Mas ele toma, diante de todas essas consequências que ele poderia ter, ele toma a iniciativa de voltar ao pai e falar, pelo menos que me receba como servo, né? Como um dos seus empregados, né? Então, o filho pródigo, ele chega, ele vai até o pai, ele fala, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele se arrepende profundamente dos atos que ele cometeu. O filho pródigo, então, é aquele filho. Ele errou, ele sofreu, mas ele, acima de tudo, ele amou. Ele despertou com a dor. Ele despertou todos aqueles sentimentos com a dor. E se iluminou, conscientizou da necessidade de se converter. Converter aí a necessidade de transformar a sua vida. E aí a gente vai falar do filho mais velho. Você vê que no início da parábola a gente nem fala do filho mais velho, né? Quando o irmão pródigo vai lá, ou o filho pródigo vai lá e pede todos os bens, o filho mais velho, ele é o mais experiente, né? Então, ele tem aquela responsabilidade de representar o pai em sua ausência, né? E ele, digamos que deveria ser a pessoa mais equilibrada da situação. E quando ele vê aquela desavença do filho mais novo, menos experiente,
Em nenhum momento ele se mete, ele fica quieto, ele não apazigua aquela situação. Já aí demonstrando um certo orgulho desse filho mais velho, né? E se a gente for pensar aí, a única parte aí que fala do filho mais velho é quando ele volta da lavoura, lá do campo, se aproxima da casa e ouve aquela música, aquelas festas, danças, e ele chama o servo. Sabe o que está acontecendo aí? Aí o servo vem e fala, seu irmão voltou. E teu pai mandou matar um novilho aí, tá tendo uma festa para todo mundo. Aí diz o seguinte, ele se encolerou-se, ele ficou com uma raiva terrível daquela situação. E aí esse filho mais velho, ele realmente mostra as garras dele, as garras de uma pessoa egoísta, muito mais egoísta talvez que o filho mais novo. O filho mais novo era um egoísta corajoso. E esse é um egoísta covarde, porque ele fica ali nas barras, na saia do pai, mas ele não tem coragem. Ele é um egoísta, ele é um vaidoso, porque ele acha que o pai é só para ele. Então, quando acontece essa situação toda, todo aquele equilíbrio que o filho mais velho teria que ter, ele é testado esse equilíbrio. E ele deixa de agir como representante do pai. Então, ele demonstra que ele vive apenas de aparência. Então, tudo aquilo que ele é representante do pai, que ele é uma pessoa equilibrada, é só aparência, né? E ele recusa a entrar e participar da festa. Então, ele recusa a representar aquele pai naquele momento. E ele mostra todo o rancor que ele tem, né? E também ele tem aquele Deus, aquele pai, que ele serve aquele pai, mas com desejo de recompensa. Então, esse filho mais velho aí, ele representa uma grande parte, uma significante parte da humanidade, que são aquelas pessoas que vivem sem escândalo, mas também sem nenhuma generosidade com o próximo. Ele parece aquela pessoa correta, vive segundo os padrões pessoais, sociais, mas ele não tem nenhum ato de bondade para o próximo, não tem nenhum ato de generosidade. Então, nem sempre aquele que permanece na casa do pai, cumprindo os deveres e as obrigações como filho, né, ele está efetivamente transformado para o bem. Ele pode ser uma pessoa mesquinha, egoísta. Ele se acha o único merecedor das atenções e dos cuidados para com o pai. Esse egoísta, esse filho egoísta, ele tem uma certa dificuldade de não só enxergar os próprios erros, né, por ele ser muito vaidoso, e ele também não consegue ter benevolência com o próximo, ele não consegue enxergar as virtudes do outro. Esse filho, ele tem muito mais dificuldade de se transformar. E aí a gente vai para o terceiro personagem, o pai. Vamos dizer, o pai aqui, lembra-se que eu falei lá adiante, lá no início? Que é o ponto principal aqui, demonstrar esse pai amoroso, esse pai misericordioso. E quando o filho vem e pede a parte da herança, o pai, em nenhum momento, ele questiona o filho. Em nenhum momento ele impede que esse filho vá embora. Ele não interfere no livre-arbítrio desse filho. O filho,
ele toma a decisão dele e o pai deixa que tome. Mas o pai não passa a mão na cabeça. Ele sabe das consequências que esse filho vai passar. Mas esse pai, mesmo sabendo de tudo isso, ele deixa esse seu filho ir. E quando volta a falar do pai, foi quando esse filho volta. E o pai, veja bem, era um ancião. Ele estava num grupo pequeno ali, a gente vai ver a parte material ali, a simbologia material da situação, né? Ele era um ancião e ele simplesmente, diante da aldeia, com aquelas roupas, aquelas túnicas, ele vê o filho de longe e ele sai correndo. Ele sai correndo e ele percebe que o filho vai se ajoelhar, ele junta no pescoço do filho e começa a beijar aquele filho, beijar. E a gente pensa assim, há quase 2000 anos atrás, um pai desse teve essa atitude, será que nós hoje teríamos a mesma atitude se nosso filho, depois de ter cometido os maiores erros, dissipados os bens dele, saído pelo mundo, a gente ia recebê-lo na mesma circunstância, abraçando, beijando, não deixando ele se ajoelhar diante da situação? Será que a gente não ia cobrar dele o que ele tinha feito? Será que a gente não ia pedir para ele se comprometer com alguma coisa diante de nós? Mas esse pai não pede nada disso. Pelo contrário, né? Ele simplesmente pede para o servo traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália. Por quê? O que significa isso daí? Ele põe a roupa de festa, ele põe o anel de família, só o filho põe o anel de família. Ele põe sandálias no pé, porque os servos não usavam, os servos eram escravos, eles não usavam sandália. Ele traz aquele ser como filho. Ele fala assim, esse é meu filho, ele traz ele aqui junto. E ele não exige desculpas, ele não impõe nenhuma condição para abrir os braços dele. Ele não questiona esse filho, ele simplesmente recebe esse filho. Ele não impediu que ele sofresse as consequências do livre-arbítrio dele, mas ele aceita aquele filho de braços abertos, aquele pai, e é isso que Jesus quis demonstrar para aquelas pessoas. Esse pai amoroso, esse pai misericordioso, que antes era uma forma que Deus não se apresentava diante das leis mosaicas, era um pai distante, era um pai severo, e ele queria demonstrar que por mais que aquelas pessoas tivessem errado, Deus estava de braços abertos desde que eles se arrependessem, se conscientizassem que eles tivessem errado e tivessem a vontade de se transformar. E o que significa esses bens materiais aí que Deus coloca a sandália, o dedo no pé? Deus dá uma nova oportunidade para aquele que quer voltar à casa do Pai. Deus dá nova oportunidade. Ele dá novos talentos, ele dá novos atributos, ele dá novas oportunidades para que aquele filho recomece toda a sua vida. Então, por que o banquete, a festa, as músicas aí? Isso daí são as concessões da misericórdia divina diante da proposta de mudança, de arrependimento daquele ser. Isso tudo significa o amor incondicional de Deus, a misericórdia de Deus para aqueles que reconhecem os seus erros, né? E aí eu vou finalizando, fazendo uma síntese da síntese, que a gente pôde perceber de tudo isso. Nós temos o filho pródigo, que é aquele... Todos os filhos recebem alguma coisa de Deus. Nós recebemos atributos de Deus quando nós reencarnamos aqui na Terra.
né? Só que às vezes a gente perde, né? A mão, digamos assim, e a gente vai mais para as coisas mundanas, né? As necessidades nossas mundanas, a gente se perde aí da casa do Pai. Mas a gente reconhecendo que nós erramos, nós nos conscientizamos de que esse não é o caminho. E um dia as necessidades humanas, mundanas, materiais, são insuficientes para a nossa existência, nós poderemos nos transformar e voltar à casa do Pai. E Ele nos espera de braços abertos para a nossa transformação moral. E aí nós falamos do nosso progresso. Mas aquele filho que é amargo, que é egoísta, que é vaidoso, que só se preocupa com as suas aparências, ele tem muito mais dificuldade de transformação. Muito embora, às vezes, ele está dentro de um centro, dentro de uma igreja, dentro de um templo, e segue as regras sociais da comunidade em que vive, se ele não se reconhecer, não se transformar, essa pessoa tem muito mais dificuldade de estar próximo espiritualmente perante o Pai. Essa pessoa tem muito mais dificuldade de mudar. Essa pessoa é muito mais difícil. E Deus, o Pai aí representado por Deus, que é esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, que está aí nos aguardando, aguarda nós cairmos um dia e levantarmos e ir à procura dele, e ele está lá, de braços abertos, nos esperando. E é isso que eu tinha para falar para vocês. É uma síntese, por isso que eu digo que é uma síntese, porque nós poderíamos falar de tantos outros detalhes que envolvem essa parábola. Você viu que eu dei uma pincelada aí. A gente poderia falar do determinismo de Deus, né? Entre o bem e o mal. Poderíamos falar do livre-arbítrio. Poderíamos falar da reforma íntima. Poderíamos falar do mundo de provas e expiações, porque também foi uma expiação pelo pródigo. Então, assim, eu acredito, Adriano, e todo mundo que está ouvindo aí, eu estou visualizando o Adriano agora, que dá um congresso. Vamos fazer um dia aí, porque tem muito assunto para falar da misericórdia. E eu espero efetivamente que eu tenha sido suficiente clara com vocês a respeito da parábola de hoje. E eu agradeço a Deus, a espiritualidade amiga e todos vocês que tiveram a paciência de estar me ouvindo hoje.